O presidente Lula vetou o aumento no número de deputados federais na Câmara. A medida, aprovada pelo Congresso, previa ampliação das cadeiras de 513 para 531 a partir de 2026. O veto foi publicado no Diário Oficial da União e impede que a mudança entre em vigor nas próximas eleições. Lula citou inconstitucionalidade e impacto orçamentário como motivos para a decisão. O presidente afirmou que a proposta aumentaria as despesas sem estimativa completa de fontes ou medidas de compensação, prejudicando a União e também os entes federativos. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, já sinalizou que poderá promulgar a lei caso o veto não seja analisado a tempo pelo Legislativo. A decisão sobre o veto ficará para agosto, devido ao recesso legislativo. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Quero ouvi-lo aí, o governo Lula desafiando o Congresso mais uma vez. Vale lembrar que cabe ao Congresso, depois do recesso que começou hoje, né, Silvio, avaliar, analisar se mantém ou se derruba o veto do presidente Lula, mas por enquanto a decisão de Lula foi derrubar aí essa decisão do Congresso. O que será que aconteceu? Porque assim, preocupação com o impacto orçamentário, que não foi, né, Silvio? Boa noite. Paula, boa noite. Cauti, Ana, querida, Augusto, meu irmão, boa noite você que nos acompanha. É importante a gente colocar aqui um certo divisor ao analisar esse caso. Primeiro, o impacto que o aumento de parlamentares, o aumento de deputados gera para um país que já tem um legislativo tão inchado quanto o brasileiro e ineficaz. Aliás, um legislativo que, dependendo dos próximos passos, de acordo com os rumos que o país vai tomar, seguindo o atual curso, pode fechar as portas. Coloca aquela placa que antigamente, aliás, no interior ainda é muito comum, passa-se o ponto. Pode fechar o Congresso Nacional, pode fechar a Câmara dos Deputados, porque, por exemplo, 383 votos não valeram absolutamente nada quando a Câmara barrou o aumento do IOF, o aumento de imposto sobre operações financeiras, aumento de impostos. O que o Congresso Nacional fez? Disse não. Não queremos sobretaxar ainda mais o brasileiro, sobrecarregar ainda mais o trabalhador. 383 votos é placar de impeachment de presidente da República. Não é nem placar de emenda constitucional, que já é o quórum considerado qualificadíssimo, 308 votos em duas análises de plenário nas duas casas legislativas. O Senado, no caso do IOF, chancelou a decisão da Câmara de forma simbólica, mas ali foi um recado claríssimo. Portanto, se uma votação expressiva como essa não tem efeito, porque a caneta do ministro Alexandre de Moraes é capaz de tratorar, de atropelar um legislativo inteiro de forma inconstitucional, não só num arrobo autoritário, mas também pisoteando a nossa Constituição, e o artigo 2º fala claramente sobre separação de poderes, sobre atribuições. Portanto, pode fechar a Câmara dos Deputados. Devemos olhar por essa ótica. Para que aumentar o número de cadeiras se os que estão lá não fazem absolutamente nada e permitem que um ministro do Supremo Tribunal Federal faça isso com o Legislativo, com a caixa de ressonância de uma sociedade. Lembrando que todos os que estão lá, os atuais 513, ou seriam os 531, caso o Davi Alcolumbre ainda reverta essa situação, e ele tem poder constitucional para tal. Pois bem, esses deputados têm votos. O ministro Alexandre de Moraes não tem voto nenhum. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Paula, e finalizo, você está correta quando diz que o presidente Lula está provocando a Câmara dos Deputados. É uma pura provocação. Alguém acha que o Lula está preocupado com controlar gastos? É o governo mais perdulário desde a redemocratização do país. É uma gastança desenfreada. Só pensa em aumentar gastos e impostos. Portanto, aumentar cadeiras na Câmara, para ele, era o de menos. Aliás, ele poderia usar isso como moeda de troca para aplacar ânimos e baixar a fervura em Brasília. Mas não. O Lula, raivoso, que só age hoje à base de bile, é um presidente diferente até do que foi Lula 1 e Lula 2. Ele quer briga, ele quer encrenca. Isso está muito claro. Por isso ele provoca e devolve para essa votação de 383 para o colo do Hugo Motta. Que, aliás, alguém viu o Hugo Motta?